Promotor João Beltrame, bom dia. Bom dia, Escala, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela sua atenção. Quais são as provas mais contundentes que o senhor conseguiu colher até agora dessas irregularidades cometidas em contratos públicos da Prefeitura com a participação dos vereadores? Olha, Escola, a gente tem uma gama muito grande de provas nesse sentido. A gente tem 1 ano e 1 mês de investigação aqui no município de Guaíba e outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre. E não há uma prova assim mais importante que a outra, é um conjunto probatório muito grande, muitos indícios, indícios apontando para a ocorrência de pelo menos 300 delitos a gente está investigando nessa investigação. O senhor pode nos descrever pelo menos um desses delitos que chamou mais a atenção? Olha, a gente tem muita fraude à licitação, né? A gente tem 14 contratos investigados nos quais há fortes indícios de que tenha ocorrido fraude à licitação. Essas fraudes, promotor, elas vêm de quanto tempo? Abrangem o atual governo e o governo passado, ou qual é o período? Bom dia, Rosane. O período da investigação é de dezembro de 2014 até os dias atuais. A gente tem apontamentos, né, e indícios no sentido de que há essas irregularidades, essas fraudes, nesse período todo. Promotor, vocês têm ideia do tamanho do prejuízo que isso já pode ter representado para os cofres públicos? Olha, a gente está estimando, né, porque a gente hoje está fazendo exatamente isso, uma complementação de coleta de prova para conseguir, então, ter dados mais precisos. Por isso a gente está fazendo busca na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, buscando exatamente ter os documentos para quantificar exatamente qual o indicativo de prejuízo ao erário. Mas a gente estima, né, que é algo em torno de 5 milhões de reais. Qual era a participação de cada um? Vamos lá. Os 2 vereadores foram afastados, o secretário da Saúde e também o secretário da Administração. Qual era a participação do presidente da Câmara? Quais são os suspeitos que recaem contra ele? Como eu tinha te dito, Escola, são muitos crimes, sabe? E é uma participação, assim, não é um núcleo único de irregularidades, ilegalidades e crimes. São vários núcleos que participam, várias pessoas de vários segmentos da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e do empresariado de um modo geral. Então não há, assim, uma conduta específica. Ele cometeu um delito, não, ele cometeu uma sequência de delitos, uma série de delitos, todos eles permeando, no caso específico do presidente, a questão do fura-fila SUS, também fraudes nos contratos licitatórios, temos crimes contra a ordem tributária, temos lavagem de dinheiro, enfim, uma gama de irregularidades que a gente tem indícios que tenham ocorrido. Uma dessas irregularidades, e a reportagem mostrou isso, é que o vereador mantinha uma empresa que prestava serviços para os postos de saúde, né? Isso, aqui em Guaíba tem o PA Solon Tavares, né, que é um posto de atendimento do município, que é o maior da cidade e que realmente é como se fosse uma UPA local, assim, vamos ser a grosso modo falando, né? E o que aconteceu? Ele acabou prestando serviço de uma forma quarteirizada, né, para esse atendimento ali, com uma empresa que a gente detectou, né, que ela realmente não existe fisicamente, ela não possui funcionários, né, como ele mencionou ontem, eu vi a reportagem, era somente aquela empresa servia para ele receber valores e repassar os valores que ele recebia para outros colegas médicos. Esse dinheiro, ele era desviado, vocês conseguiram identificar isso, traçar o destino desse dinheiro, era desviado para a apropriação dessas pessoas mesmo ou ia para partidos políticos? Não, a gente não tem até agora, né, como eu digo, isso é um primeiro fechamento de investigação, de fases investigatórias, até agora a gente não tem nada envolvendo questão política, né, de valores desviados para fomentar campanhas ou algo nesse sentido. O que a gente tem são essas pessoas superfaturando valores e se aproveitando desses valores, mas nada até agora, né, no sentido de haver envolvimento com favorecimento ou financiamento de algum partido político. No caso do vereador presidente da Câmara, esse que tinha o falso diploma de pediatra, né, que não era habilitado para isso, o que o GDI do Grupo RBS mostrou seria a ponta do iceberg. A gente mostrou também que ele gastava rodo, gastava mais do que seria normal a renda de um vereador. Seria só a ponta do iceberg, o que se sabe até aqui?
promotor. Rosane, o que a gente tem, assim, claro que ontem teve a matéria do GDI envolvendo o presidente da Câmara, mas a nossa investigação envolve 52 pessoas. Nossa. Né, são 52 investigados. Ele é uma pessoa dentro de uma investigação. Para nós, realmente, o foco não é ele, né? Então, a nossa investigação é um pouco mais ampla, né, desse enfoque que foi dado. Por quê? Porque a gente tem outras pessoas envolvidas, a gente tem 8 empresas envolvidas, a gente tem, como eu referi, 52 pessoas envolvidas. Então, o nosso espectro é um pouco mais amplo. Né? Então, a gente não foca muito ali. Eu podia dizer que ele realmente foi a ponta do iceberg, porque a notícia que foi trazida ao Ministério Público no primeiro momento era de irregularidade na qual ele, em tese, estaria envolvido. Bom, pelo que o senhor fala aí, nos descreve, as investigações apontam isso, 300 suspeitas, havia um descontrole brutal na Prefeitura de Guaíba, né, promotor? Eu te diria, assim, aqui, que o setor de licitações dele, sim, era bastante corrompido no sentido de facilitar pessoas que eram indicadas a ganhar procedimentos licitatórios ou dispensas de licitação no município. Por que ninguém foi preso nessa operação, promotor? Porque a gente pediu os afastamentos deles do cargo, né? E eles são um risco à nossa sociedade quando estão exercendo suas atividades no cargo. E quanto aos empresários, a gente pediu e obteve a determinação de eles não poderem mais contratar com o poder público. Então a gente cessa as condutas que eles podem gerar de prejuízo ao erário, cessa as atividades criminosas dele e não há necessidade então de levá-los à prisão. E bloqueio de bens e recursos também para que possam pagar pelo prejuízo que causaram? Exatamente, a gente bloqueia todos os valores na nossa estimativa, né, para que fique seguro o juízo, que numa eventual condenação a gente tem esses valores para ressarcir o erário. Esses bens já estão bloqueados? Já foram bloqueados. Nós estamos falando aqui de 2 secretários da administração de Guaíba, o de saúde e de administração, os 2 vereadores, entre eles o presidente da Câmara, 6 integrantes da comissão de licitação, toda a comissão, são 6 integrantes a comissão, promotor? Não, Escola, o que acontece, são vários períodos, né? Então houveram várias comissões. Então, num contrato está uma comissão X, num contrato outro, comissão Y, num contrato outro, comissão H. Então, essas pessoas que tiveram envolvimentos nesses contratos que nós detectamos indícios de fraude, eles foram afastados cautelarmente do cargo. Tá, e basicamente as empresas pagavam propina para os integrantes da comissão de licitação para passar esses contratos, né? A gente não tem tão precisa essa informação. O que a gente tem realmente é que havia um favorecimento, né, por parte de determinado grupo de pessoas, por determinado grupo de empresários, perante, né, no caso da nossa investigação, a Secretaria de Administração e a Secretaria de Saúde do município. Promotor, esse grupo de empresários, ele se repetia, exemplo do que lá no início a Lava Jato revelou que existia um clube de empreiteiras que faziam acordo entre elas e elas sempre venciam e acabavam negociando essa propina. Mais ou menos esse mesmo esquema se repetiu em Guaíba? Mais ou menos dessa forma. As empresas se revezam, mas os beneficiários são os mesmos. Né? Eventualmente entra um pontualmente, um outro empresário, uma outra situação, mas os beneficiários em regra são os mesmos e o grupo que gerenciou isso dentro da Prefeitura Municipal e eventualmente dentro da Câmara de Vereadores era o mesmo também. Isso chegava na hierarquia no máximo até o secretário? São os indicativos que a gente tem, Escola. A gente não tem até esse momento, né? Claro que a gente tem hoje aprende uma série de informações novas, uma série de dados novos, a gente vai avaliar isso daqui para frente, mas até hoje a gente não há indicativo da participação direta do prefeito municipal. Né? A gente não tem esse indicativo. Promotor João Beltrame, do GAECO, Grupo de Investigação Especial do Ministério Público contra a Corrupção do Ministério Público Estadual, muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho em Guaíba. Eu que agradeço a oportunidade, grande abraço.